Galera, amigas e amigos do Família da Nação, olha aí, ó. Paquetá conversou com o Felipe Luiz ontem, na verdade, e já tem data para a estreia no Flamengo, é isso mesmo. Negócio será finalizado no dia de hoje e você vai saber todos os detalhes aqui no nosso canal Família da Nação. O Flamengo se complica no Carioca, praticamente dá adeus à competição com a derrota para o Fluminense. É claro que é uma vergonha, né? O Flamengo não pode, faltando uma rodada, ter um jogo a mais, está na situação que está. E isso se deve muito a uma situação de você ou define um planejamento e mantém esse planejamento até o final, ou você, né, e abandona a competição, ou você, né, entra para poder jogar. E eu não entendo até hoje, sinceramente, o porquê que o Flamengo foi o último clube da Série A se apresentar para das férias para começar a treinar. Isso não entra na minha cabeça. Beleza, entendo. O Flamengo jogou lá o Mundial de Clubes e tal, mas a Copa do Brasil foi depois do Mundial. E os 4 clubes que disputaram as semifinais da Copa do Brasil, o Vasco e o Corinthians, inclusive, que jogaram a final, quer dizer, se apresentaram e jogaram competições até uma semana depois do Flamengo, se apresentaram antes e vão dar férias no meio do ano. Quer dizer, o planejamento ali no Flamengo não foi bem feito e isso a gente tem que falar. Aqui ninguém vai passar pano, não. A gente vai falar a realidade do que está acontecendo nesse momento. Mas o Paquetá, a gente vai trazer informações que obtivemos ontem à noite sobre o jogador. Vocês viram o vídeo, né? O vídeo realmente viralizou, dizendo que as malas do jogador estão prontas, as malas do jogador estão já prontas para poder voltar ao Brasil. E, aliás, o jogador deve viajar ainda hoje à noite para o Brasil, ou no máximo amanhã, para poder né, se apresentar ao Flamengo. Claro que tem os últimos ajustes que serão finalizados hoje e o jogador deve estar chegando ao Mengão. Bom, vou pedir a vocês para que metam o dedo no like agora, rapidinho. Mete o dedo no like aí e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Galera, então brota aqui pro canal Família da Nação. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone! Galera, Flamengo se complicando aí no Campeonato Carioca, né? A derrota ontem para o Fluminense foi complicada, doída, enfim. Flamengo dando praticamente o adeus aí ao Campeonato Carioca, né? Não tem o que discutir em relação a isso. No entanto, dos males o menor, o Flamengo tem ali um planejamento com os principais jogadores, né? Principalmente aqueles jogadores que a gente sabe que precisam de um carinho especial, de um planejamento todo ele montado, que é o Arrascaeta e o Jorginho, que não jogaram esse Campeonato Carioca e não vão jogar, né? Mas não apaga o vexame, né? Não tem desculpa. Flamengo, gente, de boa, assim, a gente vai falar sobre o Paquetá, que é o assunto que todo mundo quer saber, mas não pode, de maneira nenhuma, você comprometer um planejamento e trazer todo o time titular, praticamente todo, né, para poder jogar o Campeonato Carioca e, faltando 2 rodadas, você ganhar do Vasco e perder para o Fluminense. E é natural oscilar no início de temporada. E aí você ter um resultado como esse aqui, cara. O Flamengo com 2 jogos a mais, né, em 5º lugar, podendo até ser ultrapassado pelo Maricá, que tem 2 jogos a menos, e ficar em último. E o Flamengo praticamente aí, você vê, o Nova Iguaçu vai jogar amanhã, Madureira, hoje na verdade, né? Madureira também, e ambos jogam em casa, e aí podem chegar a uma pontuação onde o Flamengo ficará sem chances de disputar, né, a briga ali dos 4 primeiros campos. Um grupo que tem 6 times, classificam-se 4, cara, não pode. Mesmo entrando com sub-20, você não pode ficar de fora. Não pode. A gente aqui, que a gente fala, não dá para poder mascarar o problema. O Flamengo vai pegar o Sampaio Corrêa agora
e um Flamengo praticamente eliminado do Campeonato Carioca, brigando, né, naquele quadrangular chato, né, para poder não ser rebaixado. Claro que não será, mas é chato. Cara, e assim, o que está acontecendo com a base do Flamengo? Um time que foi campeão mundial, campeão da Libertadores e tal, e simplesmente entra em campo e não consegue. Sabe por quê? Porque existia uma situação muito clara para os jogadores que ia haver uma reformulação enorme dentro da equipe, né, sub-20, sub-17, que vários seriam mandados embora. Então, meu amigo, muitos ali já sabiam que estavam, né, jogando, sabendo que iriam sair. Porque os empresários informam. Aí acontece esse tipo de coisa, o Flamengo perdeu todos os jogos, empatou um, na verdade, perdeu os outros, e teve que antecipar o retorno dos titulares. Quer dizer, o Flamengo continua praticamente eliminado do Carioca e antecipou à toa. Ou você mantém. O BAP chegou lá e foi taxativo, com a comissão técnica e o Boto. Não, foi decisão dele. Eu quero os titulares no Carioca a partir da próxima rodada, não tem essa história. E aí você quebra um planejamento da comissão técnica, você passa por cima da comissão, quebra um planejamento que, pro torcedor, o Campeonato Carioca não vale nada, correto? A maioria fala isso. Você quebra um planejamento e não adianta nada, você continua eliminado, porque a gente já sabia que 2 clássicos seguidos, quarta e domingo, é pesado, é complicado. Quebrou-se um planejamento, o Flamengo perdeu o segundo jogo, continua praticamente eliminado, e você antecipou um retorno que não era para fazer. Se você tem ali a comissão técnica, toda ela, né, tudo mapeado, jogador, com uma semana, os jogadores retornaram, foram a campo. E aí entra uma outra questão que eu não venho criticando, não venho falando, mas o planejamento do Flamengo é ruim, cara. Por quê? O Flamengo é o único clube da Série A, né, que deu umas férias mais prolongadas. Por que que o Flamengo foi o último clube a se apresentar? Você vai me responder agora, vai dizer, pô, Fábio, o Flamengo jogou o Mundial de Clubes e tal, os jogadores viajaram. Gente, e o quadrangular da Copa do Brasil? A semifinal e a final. Todos os times, inclusive o Fluminense, que jogou a semifinal, jogou no período que o Flamengo jogou o Mundial. E todo mundo se apresentou antes, está jogando com o time titular aí, o Campeonato Carioca. Ah, mas eu não ligo pro Campeonato Carioca. Então, beleza. Então você mantém o planejamento e bota o Sub-20 até o final. E deixa o time se preparar para o Brasileiro, para a Copa do Brasil, para a final da Recopa. Você acaba atrapalhando um planejamento e que simplesmente não adiantou nada. Uma vergonha o que o Flamengo fez no Campeonato Carioca até esse momento, eliminado praticamente e tendo aí, né, uma pequena possibilidade de classificação, mas muito remota, tem 2 jogos a mais, já está em quinto. Imagina, né? Enfim, vamos focar para frente. Focar em reforços e no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo já estreia quarta-feira, né? E aí deve ter aí os reforços do Arrascaeta, Jorginho. E já no domingo tem o clássico, a final da Supercopa do Brasil contra o Corinthians. E, assim, é uma competição também que, claro, né, por ser contra o Corinthians, a gente quer ganhar e tal, mas a gente nem lembra que a gente foi campeão em cima do Botafogo da Supercopa do Brasil do ano passado. Isso que vale pouco, gente. Então, assim, sabe, sempre a gente quer ganhar Carioca, Supercopa e tal, mas se vai comprometer o planejamento, já que fizeram errado de dar umas férias prolongadas, né? Por que eu falo prolongadas? Porque meio do ano tem Copa do Mundo. E aí os jogadores vão automaticamente, o Flamengo vai dar um período de férias para a grande maioria, 80%, 90% do elenco. Então voltava parte dos jogadores que a gente sabe quem são selecionáveis e quem não são. Correto? Voltava parte desses jogadores, juntava com o Sub-20 e botava para jogar. E o planejamento, então, na minha opinião, foi ruim. Ponto. Não há o que discutir. Os caras vão tirar férias 2 vezes. Os que não forem para a Copa do Mundo vão tirar férias 2 vezes. Não vão ficar treinando no meio do ano, treinando junto com a equipe. Não, vai ver que vai ter férias de novo. Vai ter um período de descanso e tal. E que eu não concordo. É minha opinião. Enfim, essa opinião tenho certeza que vocês vão respeitar. Eu também não ligo pro Campeonato Carioca, tá? Espero que, contra o São Paulo, que é um time que tá completamente perdido, foi atropelado pelo Palmeiras, um time que, com salários atrasados, cheio de problemas, o Flamengo comece bem no Brasileiro. E que é o foco, que tem que ser realmente o foco, né, do clube. E domingo contra o Corinthians também consiga lá o título da Supercopa. Para mim vale muito menos do que estrear bem no Brasileiro e continuar bem
no Brasileiro. Vai ter que estrear bem contra o São Paulo no Morumbi. É isso que tem que se fazer. O Carioca a gente deixa lá quando tiver o jogo contra o Volta Redonda. No final de semana, faltam 2 finais de semana ainda. Volta Redonda não, contra o Sampaio Correia, perdão. O Flamengo ganhar o jogo, de repente até cumprir tabela e depois ter que disputar esse torneio aí para não ser rebaixado. E naturalmente vai vencer, porque a diferença é muito grande, absurda, com os times que estão na parte de baixo da tabela. Mas fica aí vulnerável para poder disputar esse torneio, né? Em que corre-se o risco, sim, de uma situação ruim. Bom, falando sobre Lucas Paquetá, que é o foco principal aqui do nosso vídeo, Paquetá conversou no dia de ontem com o técnico Felipe Luiz. Recebemos a informação de uma pessoa que está lá e em Londres, né, e que é representante do jogador, familiar do jogador, e que disse que o Lucas Paquetá conversou com o Felipe Luiz e se colocou à disposição, inclusive, de jogar contra o São Paulo na estreia do Brasileiro na quinta-feira. Ou seja, viajaria para o Flamengo ou hoje ou amanhã no máximo. Ainda faltam alguns detalhes, né? A gente sabe disso, a gente respeita todos. Enquanto não está assinado, não dá para poder dizer que o martelo está batido, mas tem lá os ajustes para serem realizados. O Paquetá, esses ajustes serão finalizados hoje e, para vocês terem uma ideia, esse representante do jogador, que é um parente do jogador que foi lá para resolver esse imbróglio, né, concluir a negociação, já tem passagem marcada para voltar para o Brasil, para o Rio de Janeiro, hoje à noite. Ou seja, já fez o papel dele. Então ele retorna hoje à noite e há a expectativa, inclusive, de finalizando a situação do Paquetá vir com ele. Se não resolver hoje, virá amanhã, porque é questão de horas ou dias para poder resolver a questão. O West Ham já deu sinal verde ao Flamengo, a proposta está aceita, questão de ajuste de tempo de pagamento, né, de parcelamento, que eles também aceitaram o parcelamento. No início eles queriam à vista, né? Impossível, nos clubes hoje ninguém paga à vista, né? A menos que seja multa rescisória, tu vai lá, paga e tal, mas ninguém contrata à vista, nem mesmo os clubes da Premier League, cara. Então eles aceitaram o parcelamento, mas eles querem 2 anos, o Flamengo quer em 3. Isso vai ser ajustado no dia de hoje e o Paquetá será jogador do Flamengo. E aí, a informação que a gente recebeu de um familiar do jogador é de que o Paquetá conversou ontem com o Felipe Luiz e que se colocou à disposição para jogar quarta-feira já contra o São Paulo. E chegar e já ir para dentro, ir para o jogo. E que o Felipe Luiz disse, calma, vai chegar, vai treinar com os demais companheiros e que domingo, final da Supercopa do Brasil, o Paquetá deverá estar à disposição. Claro, ele vinha treinando, vem aí em meio de temporada e tal, então ele tá melhor fisicamente do que praticamente todo o elenco do Flamengo. Na verdade, do que todo o elenco do Flamengo, né? Embora ele não tenha jogado os últimos 3 jogos do West Ham, mas ele vinha em temporada, metade da temporada, então assim, tá bem fisicamente. Inclusive, a Premier League é uma competição que não para nem no Natal. Tem jogos no Natal, né? Então assim, o cara vem muito bem, voando fisicamente, não vai ter problema para isso. Se adaptar ao Flamengo não precisa. O cara tá acostumado a vestir o manto sagrado e tal. Claro que tem um entrosamento com o jogador, mas é craque. Craque, meu amigo, tem que colocar para jogar. Ainda mais nos valores que envolveram a negociação. Claro que a gente entende que se no jogo de domingo, a final da Supercopa, o Flamengo entender, não, cara, vamos segurar um pouco mais e deixar para quarta-feira, tudo bem, né? Tem a avaliação do atleta quando ele chegar, mas ele tá bem e ele se colocou à disposição para jogar quarta-feira, inclusive, finalizando essa contratação no dia de hoje. Quarta-feira, na estreia do Brasileiro contra o São Paulo. Felipe Luiz preferiu a cautela e disse a ele que no próximo domingo, a final da Supercopa, ele, estando tudo bem, ele estará em campo. Ou seja, pequenos ajustes, né? A gente já falou sobre isso. O Flamengo quer um parcelamento em 3 anos, o West Ham quer em 2. A proposta já está aceita em termos de valores. O West Ham queria 40 milhões de libras. O Flamengo tinha oferecido 40 milhões de euros e o Flamengo chegou lá aos 40 milhões de libras, que dá 41,5 mais ou menos milhões de euros, que a libra vale mais do que o euro, para quem não sabe, né? Então, a proposta está aceita, o Flamengo conseguiu um valor menor do que o West Ham queria, a negociação foi bem feita e o jogador deve estar retornando ao Brasil no dia de hoje ou amanhã. Fizemos um vídeo também, de acordo com o parente do jogador, de que o Lucas Paquetá
já estava com as malas prontas. Esse vídeo foi gravado no dia de ontem pela manhã. As malas estão prontas para o Paquetá voltar. Pode ser que volte amanhã, pode ser que volte na terça. Isso, no dia de ontem, a pessoa nos afirmou. E a Duda, né, que é a esposa do Lucas Paquetá, postou um vídeo, na verdade, desculpa, uma foto, né, onde ela dá toda a pista, né, do que a gente falou, né? Ela posta uma foto com a mala atrás. Ela com roupa de academia, acho que ela estava fazendo uma analogia que ela ia para yoga, mas com a mala atrás já prontinha ali, a mala gigante, com tudo para poder mostrar realmente que as malas estão prontas. É o que eu falo, né? Aqui no canal Família da Nação, a informação é com responsabilidade, a gente traz a melhor informação para você. E aí, situação chata do Carioca, né? Mas foco para frente, olhar para frente, Campeonato Brasileiro, Supercopa e vambora. E com o Paquetá no Mengão, você acha que o Flamengo vai conquistar o título da Supercopa? Comenta aí, gostou da contratação? É uma boa? Comenta, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos, boa semana.